Parece mesmo bastante, mas não é. Não é? E também não é um cenário. Isto é uma porta de um armário de um pintor que veio viver aqui para Óbidos, porque Óbidos transformou-se num centro de artistas, de homens de letras, de gente de bom gosto. Junto de mim tenho uma aguarela que representa Óbidos antes dessa descoberta. Óbidos em 1926. É realmente um belo quadro, obra de um pintor hoje mal lembrado, Irmão Batista, que eu também tenho junto de mim. É um autorretrato e, portanto, representa-o com os olhos de quem pinta. Aqueles olhos viram Óbidos exatamente assim. Era realmente um exercício fascinante. Vocês virem comigo, vamos com o quadro, ver se ainda hoje se pode encontrar aquele lugar. E vamos ver quanto Óbidos mudou de então para cá. Foi isto o que o pintor viu. O quadro é este e reparem que pouco mudou. Claro, havia aqui uma casa em ruínas na nossa frente que foi reconstruída, mas tem exatamente as mesmas janelas, a mesma dimensão e poucas mudanças mais há. Bom, naquela torre havia um relógio, agora não está lá. Tiraram-lhe o relógio, deve ter sido a questão, enfim, dos monumentos nacionais. Bom, no castelo notam-se, havia ali um pano de muralha com umas aberturas sobre o céu, quer dizer que aquilo estava abandonado. Hoje vê-se lá um torreão que aqui não vejo. Como sabem, hoje no castelo de Óbidos funciona uma pousada e isso mudou um bocadito as coisas. Vamos até lá ver como é hoje o castelo. Estou a falar-lhes da janela manuelina, de uma das janelas manuelinas do Paço dos Alcaides, no castelo de Óbidos. Naturalmente, no castelo morava o alcaide-mor. E o alcaide é que construía a sua residência. Esta casa em que nos encontramos e que é atualmente a pousada do castelo foi construída no tempo do rei Dom Manuel por um alcaide-mor que era Dom João de Noronha. Para saberem quem era o Dom João de Noronha, ponham-me os olhos naquela porta. As armas que sobrepujam a porta mostram com um orgulho enorme as armas reais de Castela e as armas reais de Portugal. Aquilo quer dizer, é uma afirmação, diz: eu sou neto do rei de Castela, sou neto do rei de Portugal. Foi ele, Dom João de Noronha, da ilustre família dos Noronhas, quem construiu este edifício onde hoje funciona uma bela pousada. Ela está aqui desde 1950. Foi a primeira vez que em Portugal se fez um estabelecimento turístico num edifício histórico. Então não faltou quem se escandalizasse. Então agora, sob estes tetos ilustres que outrora albergaram o sono das rainhas, qualquer burguês pode vir instalar. Pois claro que pode. O tempo é exatamente isso. E o castelo também. Hoje o castelo pode ser visitado exatamente por isto, porque está aqui uma pousada agradável, onde há uma lareira manuelina, uma lareira esculpida pelos canteiros do tempo do rei Dom Manuel, se pode ainda passar um bom bocado de tarde. Hoje, quem quiser, pode vir dormir à Torre da Homenagem. Mas não é só isto castelo, e vamos ver um outro lugar.
Em Óbidos há duas coisas, vila e castelo. São coisas não só diferentes, como até, em certo sentido, eram opostas. A vila era do povo e o castelo era do rei. Na vila vivia uma população entregue aos trabalhos do campo, enfim, e aqui estava o alcaide que arrecadava os impostos, fazia justiça e impunha a vontade real. É claro, isso criava uma tensão permanente entre vila e castelo. Isso é que explica uma coisa engraçada, que é a porta da traição. Muita gente liga isso com as traições. É muito simples. A porta da traição servia para a guarnição do castelo no caso da vila se revoltar. Eles chamavam traição à revolta do povo. Isso é uma coisa que ainda há muito quem diga. Quando o povo não suportava o jugo do senhor do castelo, entrava na traição e se vencia. É claro, os homens do castelo tinham que fugir pelas traseiras. Aqui em Óbidos é muito engraçado a porta das traseiras, porque aparentemente dá para um precipício. Essa confusão que se faz entre vila e castelo tem a ver com a história de Óbidos. Quando houve aquela guerra civil entre o Dom Sancho II e o irmão, o Dom Afonso, Óbidos teve um papel importante. Então não sei porque contam a história assim. Óbidos ficou leal ao rei, ao pobre Dom Sancho, e veio lá o outro, o maroto do Dom Afonso, cercou a vila, mas a vila valentemente bateu-se pelo partido tradicional, pelo partido régio, contra o usurpador. Apesar disso, quando o usurpador venceu, deu a Óbidos um lindo título: sempre leal Vila de Óbidos. Eu gostava imenso que isso tivesse sido verdade, porque se fosse, mostrava que já tinha havido um tempo em Portugal em que havia generosidade na política e em que os vencedores eram capazes de reconhecer a lealdade dos vencidos. Mas não foi, foi exatamente ao contrário. Foi exatamente ao contrário. Quem estava pelo Dom Sancho era o castelo, claro, era o castelão, era o alcaide. Quem estava pelo Dom Afonso era a vila, era o povo, aqui em Óbidos, como aliás em todo o país. O Dom Afonso é o caudilho do poder popular. E é o povo da vila, o leal povo da vila, quem ajuda Dom Afonso a cercar o castelo teimoso que teve que acabar por fugir pela tal porta da traição. Foi assim que as coisas aconteceram. Eu acho que não sei, que não é deslustre nenhum para Óbidos, porque mostra que a vila esteve do lado do povo, nessa vez como noutras. Nessa vez como noutras. Não sei como é que esta história, não sei quem foi o primeiro a dizer a tolice, mas a asneira é realmente como o sarampo. Pega-se, diz-se uma vez, pior que o sarampo, é como a sarna, pega-se e depois não passa. Alguém disse essa tolice, apesar do documento que nós temos sempre claro. O Dom Afonso diz que cercava era o Castrum de Óbidos, isto é, Castelo de Óbidos. Mas olhem, alguém disse pela primeira vez a tolice e então repete-se e continua a repetir-se. E ai de quem vier ao arrepio dizer não, que isso não foi assim. Paciência em cada um, repito sempre, meu amigo, isso é consigo, cada um acredite no que quiser. A palavra Óbidos é só por si uma certidão de idade, porque Óbidos vem de um latim Oppidum, que queria dizer lugar fortificado.
Eu penso que o lugar fortificado seria aquele enorme penhasco que há 2000 anos levantava-se sobre um braço de mar. O mar chegava até aqui e isto era, portanto, um porto. Disso, o último vestígio é hoje o que resta da Lagoa de Óbidos. Bom, na fase portuguesa, Óbidos é portuguesa logo com Dom Afonso Henriques, e já o Dom Afonso Henriques criou na igreja de Santa Maria uma colegiada. Óbidos foi, desde esta altura, a Vila das Rainhas. Todas as rainhas portuguesas estão ligadas a Óbidos. Esta casa, por exemplo, esteve aqui, e isso está assinalado numa lápide, esteve aqui a Rainha Dona Maria I. Mas em Óbidos esteve a Dona Dulce, a mulher de Dom Sancho, esteve a Santa Isabel, esteve a Inês de Castro, esteve a Leonor de Teles. Todas as rainhas portuguesas passaram por aqui e foram senhoras da terra. E quase todas deixaram marcas em obras que ainda hoje se podem admirar. Eu acho que, como sabem, não há nenhum museu de rainhas, mesmo ninguém sabe nada de rainhas. Quando eu era miúdo, os reis de Portugal, nós agora já não sabem nada, mas nós ainda sabíamos. Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso VI, Dom Dinis, etc. Sabíamos e não fazia mal nenhum saber, hein? Não fazia mal nenhum. Agora não se sabe, agora não se estuda sequer a história de Portugal. Já agora digo isto. Acabam de entrar em vigor uns programas escolares em que até a expressão descobrimentos portugueses é substituída pela expressão expansão ibérica. O passo seguinte, naturalmente, é proibir dizer Portugal. Bom, isto é só para dizer que ninguém sabe os reis, isso é de agora, mas o que é de sempre é que nunca ninguém soube as rainhas. E dirão, mas que importância têm as rainhas? Bom, claro que não são as rainhas quem faz amadurecer o pão, nem quem ganha as batalhas, não são. Mas a história das rainhas portuguesas é, em grande parte, a história exterior de Portugal. Além disso, sempre se disse que nunca houve grande rei sem uma boa rainha, e eu acho que era de inteira justiça se aqui em Óbidos aproveitassem alguns espaços vazios que há, como por exemplo aqui, neste passo da Praça de Santa Maria, e fizessem um museu das nossas rainhas, onde as pessoas recordassem dessa doce Dona Dulce, ou a da linda Inês, de quem o Camões cantou, ou da formosura um bocado equívoca da Dona Francisca Isabel. Em todo caso, foi ela quem deu dinheiro para muito do que está feito aqui em Santa Maria. Era bonito fazer isso. Bom, mas o que lhes queria dizer é que quando acabou o tempo das rainhas, acabaram também os conventos e Óbidos caiu numa enorme decadência, da qual já saiu não há muito tempo, pelos anos 20, 30, aí começam outra vez as pessoas a gostar de Óbidos, e a partir de então Óbidos pode-se dizer que ressuscitou. E eu acho que este caso de recuperação de uma vila degradada foi feita aqui com um encanto inexcedível. Reparem como andar por essas ruas, essas perspectivas, as janelas, esquinas, os mínimos pormenores, os pequenos degraus, cuidados, as flores a brotar dos quintais. Há em tudo isto um encanto a que os portugueses são sensíveis. E por isso, como todos sabem, é uma das vilas mais visitadas da Extremadura. Vêm aqui
Por ano, calcula-se que há volta de 300 mil pessoas. É o prémio à devoção, porque esta obra de recuperação, não julguem que foi assim, nenhum órgão... Não, tem sido a Câmara Local, tem sido os próprios moradores. Eu já vi isto. Um bando de estrangeiros, assim um bocado... deitaram fora um papel qualquer de um pastel que estavam a comer. Depois eu achei mal, mas fiquei onde estava e não fiz nada. E vi que foi uma mulher obidense e assim, quando julgou que ninguém via, foi apanhar o papel para a rua ficar limpa. Esta devoção de uma população pela sua própria terra, eu acho enternecedora. E apesar disso, não está tudo visto em Óbidos. É uma terra ainda com surpresas. É ainda uma terra de mistério. Mas estamos na Praça de Santa Maria e eu queria falar-lhes lá fora de Santa Maria. Antes de ser igreja era mesquita. Parece que antes de ser mesquita já seria uma igreja visigótica, embora haja muitas dúvidas. De qualquer maneira, foi sempre aqui o coração da vila. Por isso é que o Dom Afonso Henriques fez a tal colegiada. Colegiada era um conjunto de beneficiados que tinham lugares no coro, são os lugares que veem. Eu não sei como era a colegiada que Dom Afonso Henriques fez, porque aquilo que hoje se pode ver lá de fora é a forma que deu à igreja uma reconstrução, a reconstrução feita pelo prior da colegiada, Rodrigo Sanches. Bom, só que ele começou as obras em 1571, morreu pouco depois. Logo em 78 vem a Alcácer Quibir, dificuldades, e a igreja ficou por acabar. E quem a acabou foi um outro prior, já passados cerca de 100 anos. É aqui na igreja de Santa Maria que está o famoso túmulo do Dom João de Noronha. Não é aquele Dom João de Noronha que encontramos lá em cima, na porta do castelo. É o filho dele. Chamavam-lhe Dom João de Noronha o Moço. O túmulo é, com toda a razão, considerado uma das obras-primas da escultura da Renascença em Portugal. Reparem que o papel de um túmulo é exprimir a dor, é exprimir o nosso desgosto pelo desaparecimento de alguém a quem queríamos muito. E aqui, neste monumento, isso está representado de uma maneira emocionante. É realmente Santa Maria que tem no colo o corpo morto do filho,
um filho que era jovem, que era muito belo e que morreu porque o mataram. Morreu de uma morte injusta. E ela exprime no rosto todo o espanto e toda a dor dessa perda que não pode ser maior. São João, a Madalena, aproximam-se como acontece nas horas difíceis, como alguém que quer ajudar, mas contra a dor não há ajuda possível. E isso são esses valores que fazem realmente deste túmulo uma obra extraordinária. É claro, chegam aqui os eruditos, os senhores que sabem tudo, e dizem, bom, esculturas de João de Roão. Outros dizem, esculturas de Nicolau de Chantrenne. Pode ser João de Roão, pode ser Nicolau de Chantrenne, pode não ser de nenhum deles. Apenas se pode dizer que são esculturas de autor desconhecido, mas uma coisa é certa. Eu acho que elas não tinham nada a ver com o túmulo. Quem reparar com atenção vê que o túmulo é uma coisa já da Renascença tardia, Dom João III, obra de artista primoroso, mas frio, clássico, convencional. As 3 esculturas são de 50 anos antes. Então, como é que se reuniram aqui? A história é curiosa porque revela como o talento pode ser importante. Este arranjo foi muito provavelmente feito quando se procedeu à reconstrução geral da capela, em 1621, e quando o padre, o famoso padre de quem já falámos, assistido pela ação inteligente da pintora Josefa de Óbidos, estava a refazer toda a capela. Ora, aqui, o altar-mor era um retábulo todo feito de figuras assim, figuras de pedra de ançã, como estas. Foi destruído, mas alguém terá salvado 3 figuras e entendeu que elas ficavam bem aqui. E foi assim, desse gesto de inteligência e de respeito pelo património artístico, foi assim que nasceu essa obra-prima que nós hoje dizemos com razão que é um dos ex-libris da arte portuguesa. Essa reconstrução é muito curiosa, porque foi nessa altura que revestiram as paredes de azulejo e foi nessa altura que revestiram o telhado era de telha, as telhas sobre os caibros, revestiram-na de madeira e alguém fez um plano, o mesmo plano para os azulejos, o mesmo pano para a madeira que recobre o telhado, o mesmo para as paredes deste coro, tudo assuntos florais, femininos, com muitas crianças a sugerir fortemente a autoria de uma mulher sem filhos, mas para quem a imagem da criança era permanente. Eu não estou aqui, naturalmente, a propor tese nenhuma, mas eu não me admirava nada se algum dia os tais sábios que encontram muitos papéis encontrassem indícios que por detrás desta reconstrução, desta catedral de pintura, esteve a assistência de uma devota pintora que se chamava Josefa de Óbidos. Eu sei que discute-se se era uma grande pintora, se não era uma grande pintora, como sabem, ela era espanhola e na época em que em Espanha havia um grande movimento de pintura, é o século de ouro da pintura espanhola, é o tempo do Zurbarán e do Rivera e do... Bem, aliás, o pai dela foi discípulo do famoso Rivera. Não sei,
os quadros de Josefa de Óbidos têm realmente muito encanto. Têm muito encanto, têm uma doçura. Há coisas que só ela podia ter feito, só que esses críticos que falta-lhes completamente, falta-lhes parabólica para a pintura, não apanham a onda. Há coisas que só podem ser desta mulher. Aquele tratamento das pálpebras, que certamente eram as dela. Aqueles dedos, aquele lábio descaído, aqueles homens, os pastores dos presépios, parece que são todos iguais àquele beneficiado que está cá no museu e que ela pintou e com o qual, evidentemente, mantinha uma relação profunda, se é que o retrato é do beneficiado. Tudo isso faz de Josefa de Óbidos uma pintura cheia de interesse. Esses elementos, a luz, uma luz quase sobrenatural, que parece iluminar as telas, que vem não se sabe de onde. Um iluminador nunca faz tão bem. E um sentido muito íntimo, secreto, fechado, devoto. Tudo isso faz dela uma pintura cheia de fascínio. Agora, se tudo isso faz uma grande pintora ou não, essa resposta que vocês julgam que eu vou dar, eu não dou. Porque isso é cada um tem que ver a obra, folhear, pensar e concluir por si. Eu já tenho dito e quero repetir sempre que estes nossos encontros não são de catequese, são de ginástica para o pensar e para o julgar de cada um.